Rino ficou muito agradecido. Eu lhe devo tudo, tia Helena. Você é a melhor pessoa que eu conheço e sempre vou lhe querer bem. Rino, eu não sou nada boa. Você só precisa me fazer o favor de lembrar que temos apenas um banheiro e que esse banheiro, além de servir a Elsa, é usado também por mim e por Ima. Tem toda a razão, me desculpe. Às vezes eu me distraio. Não vou mais fazer isso. Ele se desculpava continuamente, se distraía continuamente. A seu modo, agia de boa fé. Declarou 1000 vezes que queria procurar um emprego, que queria contribuir com as despesas da casa, que ficaria atento para não me causar nenhum tipo de incômodo, que tinha por mim um apreço sem limites. Mas trabalho ele não achou nenhum, e a vida, em todos os aspectos mais desagradáveis da cotidianidade, continuou como antes, ou talvez pior. No entanto, parei de recorrer a Lila. Dizia apenas: está tudo bem. Era cada vez mais claro para mim que a tensão entre ela e Enzo estava aumentando, e eu não queria servir de estopim aos seus ataques. O que há algum tempo me preocupava era que a natureza de suas brigas tinha mudado. No passado, Lila brigava com Enzo na maioria das vezes e se calava. Mas de uns tempos para cá, não era mais assim. Ela estrelava com frequência, eu ouvia o nome de Tina, e sua voz filtrava pelo pavimento, parecia uma espécie de uivo doentio. Depois Enzo explodia de repente. Gritava, e seu grito se expandia numa torrente tumultuosa de palavras exasperadas, todas num dialeto violento. Lila então parara subitamente. Enquanto Enzo berrava, não se escutava a voz dela, mas assim que ele se calava, ouvia-se a porta batendo. Eu prestava atenção aos passos de Lila pelas escadas, na entrada do prédio. Depois suas passadas se perdiam entre os rumores dos tráfegos do estradão. Até pouco tempo atrás, Enzo corria atrás dela, mas agora não fazia mais isso. Eu pensava, talvez eu deva descer, conversar com ele e dizer: Você mesmo me contou como Lina continua sofrendo, seja compreensivo. Mas desistia e esperava que ela voltasse logo. No entanto, ela passava o dia todo fora e às vezes à noite também. O que fazia? Imaginava que se refugiasse na biblioteca, como Pietro me contara, ou que vagasse por Nápoles examinando cada palácio, cada igreja, cada monumento, cada lápide, ou que misturasse as duas coisas. Primeiro explorava a cidade, depois ia ver nos livros para se informar. Tomada pelos acontecimentos, não tive nem mesmo vontade de puxar conversa sobre aquela sua nova mania, nem ela de resto tocou no assunto comigo. Mas eu sabia quanto ela era capaz de se tornar obsessivamente concentrada quando algo a interessava, e não me espantava que pudesse dedicar tanto tempo e energia a isso. Só me vinha alguma preocupação quando aqueles sumiços se seguiam aos gritos e a sombra de Tina se soldava a que ele perdesse pela cidade noturna. Então me ocorriam as galerias de tufo nos subterrâneos da cidade, as catacumbas com intermináveis cabeças de defunto, as caveiras de bronze que introduzem as almas infelizes da igreja, e às vezes ficava acordada até escutar o portão bater e seus pés subindo as escadas. Num daqueles dias tenebrosos, aconteceu que a polícia se apresentou. Tinha havido uma briga. Ela foi embora como sempre. Apareci assustada na janela, vi os policiais se dirigindo ao nosso edifício. Fiquei aterrorizada. Pensei que algo tivesse acontecido a Lila. Corri ao patamar. Os policiais procuravam Enzo. Tinham vindo prendê-lo. Tentei me intrometer e entender o caso. Fui silenciada com maus modos e o levaram embora algemado. Enquanto descia as escadas, Enzo gritou para mim em dialeto: Quando Lila voltar, diga que não se preocupe. É uma idiotice. Por muito tempo foi difícil entender de que ele era acusado. Lila suspendeu toda a atitude hostil em relação a ele, juntou forças e cuidou apenas dele. Manteve-se silenciosa e determinada naquela nova aprovação. Só se enfureceu quando descobriu que o Estado, como ela não tinha nenhum vínculo oficial com Enzo e nunca se separara de Stefano, não queria reconhecer um estatuto equivalente ao de esposa e, consequentemente, a possibilidade de visitá-lo. Passou então a gastar bastante dinheiro para lhe prestar assistência por canais não oficiais e também para que ele se sentisse próximo. Nesse meio tempo, voltei a recorrer a Nino. Sabia por Marisa que esperar qualquer ajuda dele era inútil. Ele não mexia uma palha nem pelo pai, nem pela mãe ou pelos irmãos. Mas comigo ele de novo colaborou prontamente, talvez para impressionar Ima, talvez porque se tratava de mostrar seu poder a Lila, mesmo que de maneira indireta. De todo modo, nem ele conseguiu entender exatamente qual era a situação de Enzo,
e em diferentes momentos me deu versões conflitantes às quais ele mesmo atribuía escassa confiabilidade. O que tinha acontecido? Com certeza, durante as suas confissões atabalhadas, Nádia havia citado o nome de Enzo. Com certeza, havia exumado o período de que Enzo frequentara com Pasquale o coletivo de operários estudantis na vida tribunal. Com certeza, atribuía a ambos pequenas ações de alerta realizadas em anos já bem distantes contra os bens de oficiais da OTAN residentes na Via Monzoni. Com certeza, os investigadores estavam tentando implicar com Enzo em muitos dos crimes que haviam atribuído a Pasquale. Mas nesse ponto, as certezas acabavam e começavam as suposições. Talvez Nádia tivesse afirmado que Enzo recorrera a Pasquale para crimes de natureza não política. Talvez Nádia tenha declarado que algumas daquelas ações sanguinárias, em especial o assassinato de Bruno Socavo, tinham sido executadas por Pasquale e planejadas por Enzo. Talvez Nádia tenha dito que ficou sabendo pelo próprio Pasquale que quem matou os irmãos Solara foram três: ele, Antônio Capucci e Enzo Scano, amigos de infância que cometeram aquele crime movidos por uma longa solidariedade e por um rancor igualmente duradouro. Eram anos complicados. A ordem do mundo em que tínhamos crescido estava se dissolvendo. As velhas competências devidas ao longo estudo e à ciência do bom caminho político pareciam, de repente, um modo insensato de empregar o tempo. Anarquista, marxista, comunista, lenista, trotskista, maoísta, proletarista, estavam rapidamente se tornando etiquetas retrógradas ou, pior, uma marca de ferocidade. A exploração do homem pelo homem e a lógica da otimização dos lucros, que antes eram consideradas uma abominação, agora tinham voltado a ser em toda parte os pilares da liberdade e da democracia. Enquanto isso, por vias legais e ilegais, todas as contas que ficaram abertas dentro do Estado e das organizações revolucionárias estavam se fechando como mão pesada. Era fácil acabar assassinando ou na prisão, e entre gente comum começou um corre-corre. Aqueles como Nino, que tinha assento no parlamento, ou como Armando Galliani, que agora gozava de certa fama graças à televisão, haviam intuído há tempo que o clima estava mudando e se adaptaram rapidamente à nova era. Quanto àqueles como Nádia, evidentemente tinham sido bem assessorados e agora estava voltando e levando a própria consciência com um gotejamento de delações. Mas pessoas como Pascoal e Enzo não. Imagino que eles continuaram a pensar, a se exprimir, a atacar e a se defender recorrendo a palavras de ordem que tinham aprendido nos anos 60 e 70. Na verdade, Pasquale prosseguiu sua batalha mesmo dentro da cadeia e não disse uma palavra aos servidores do Estado, nem para acusar, nem para desculpar. Já Enzo com certeza falou, com seu modo vacilante, sopesando cuidadosamente cada palavra, expôs seus sentimentos de comunista, mas ao mesmo tempo rejeitou as acusações que eram feitas contra ele. Por sua vez, Lila concentrou sua agudeza, seu péssimo gênio e advogados caríssimos na batalha para tirá-lo daquela enrascada. Enzo, estrategista? Combatente? Mas quando, se havia anos trabalhava dia e noite na Basic Side? Como seria possível matar o Solar em parceria com Antônio Pasquale se naquelas horas ele estava em Avelino e Antônio na Alemanha? Como se não bastasse, mesmo admitindo que fosse possível, os três amigos eram conhecidíssimos no bairro e, mascarados ou não, teriam sido reconhecidos. Mas de nada adiantou. A máquina da justiça, como se diz, seguiu em frente e a certa altura temi que até Lila fosse presa. Nádia não parava de soltar nomes. Prenderam alguns dos que tinham integrado o coletivo da Via del Tribunale, um trabalho da FAO. Outro era funcionário de banco e acabou sobrando até para a ex-mulher de Armando, uma tranquila dona de casa que se casara com um técnico da Enel. Nádia só poupou duas pessoas, o irmão e, apesar dos temores difusos, Lila. Talvez a filha da professora Galliani tenha pensado que, ao atingir Enzo, já a golpeara em profundidade. Ou talvez a odiasse e respeitasse ao mesmo tempo, tanto que depois de muitas incertezas resolveu mantê-la de fora. Ou talvez tivesse medo dela e temeu um confronto direto. Mas prefiro a hipótese de que ela tenha sabido da história de Tina e acabou se apiedando, ou melhor, tenha pensado que se sua mãe passa por uma experiência daquela, não há mais nada que realmente possa feri-la. Enquanto isso, pouco a pouco as acusações imputadas a Enzo foram se revelando sem fundamento. A justiça perdeu força, se cansou.
No fim das contas, depois de muitos meses, quase nada ficou de pé contra ele. A velha amizade com Pasquale, a militância no Comitê Operário Estudantil nos tempos de San Giovanni, o fato de que a casa semi-arruinada nas montanhas do Serino, onde Pasquale estava escondido, era alugada a um de seus parentes de Avelino. De etapa judicial em etapa judicial, aquele que fora considerado um líder perigoso, idealizador e executor de crimes brutais, acabou sendo degradado e simpatizante da luta armada. Quando até mesmo essas simpatias se revelaram opiniões genéricas que mais se efetivaram em ações criminosas, Enzo finalmente voltou para casa. Mas quase 2 anos tinham transcorrido desde sua detenção, e no bairro se consolidara a fama de que ele era um terrorista muito mais perigoso que Pasquale Peluso. Pasquale, diziam as pessoas nas ruas e no comércio. Todos nós conhecemos desde menino, sempre trabalhou. Sua única culpa foi a coerência de homem íntegro que, para não se despir das roupas de comunistas que seu pai costurara para ele, mesmo depois da queda no Muro de Berlim, assumiu a culpa de outros e nunca vai se render. Já Enzo, diziam, é muito inteligente, soube se disfarçar bem com seus silêncios e com os milhões da Basic Side, mas, sobretudo, tem atrás de si, a conduzi-lo, Lina Celuro, uma alma negra, mais inteligente e mais perigosa que ele. Esses dois, sim, deviam ter feito coisas terríveis. Assim, em maledicência, imprimiu-se neles a marca de quem não só havia derramado sangue, mas também fora esperto a ponto de acabar se safando. Naquele clima, a empresa deles, já em dificuldades pelo desinteresse de Lila e pela fortuna que ela gastara com advogados, não conseguiu se recuperar. Os dois a venderam de comum acordo, e embora Enzo calculasse que ela valeria 1 bilhão de liras, a muito custo a melhoraram em 200 milhões. Na primavera de 1992, quando já não brigavam mais, se separaram tanto como parceiros nos negócios quanto como casal de companheiros. Enzo deixou boa sorte e boa parte do dinheiro com Lila e foi procurar trabalho em Milão. A mim, disse a certa parte, fique perto dela, é uma mulher que não está bem consigo, vai ter uma velhice triste. Por um período, me escreveu assiduamente e eu fiz o mesmo. Me telefonou 2 vezes e depois sumiu. Mais ou menos naquela época, outro casal também sucumbiu, Elsa e Rino. Viveram de amor e na paz por 5 ou 6 meses. Depois, minha filha me chamou de lado e me confidenciou que se sentia atraída por um jovem professor de matemática, um docente de outra classe que nem sequer sabia de sua existência. E perguntei: E Rino? E ela respondeu: Ele é meu grande amor. Enquanto ela somava gracejos e suspiros languidos, compreendi que distinguia entre amor e atração e que o amor por Rino não era minimamente arranhado pela atração relativa ao professor. Já que eu estava sempre muito ocupada, escrevia muito, publicava muito e viajava muito. Foi Ima quem se tornou confidente tanto de Elsa quanto de Rino. Minha filha mais nova, que respeitava os sentimentos de ambos, ganhou a confiança dos dois e se transformou numa fonte confiável de informações para mim. Soube por ela que Elsa conseguira seduzir o professor. Soube por ela que depois de certo tempo, Rino começara a suspeitar de que sua relação com Elsa já não ia tão bem. Soube por ela que Elsa tinha deixado o professor para não magoar Rino. Soube por ela que, depois de 1 mês de intervalo, ela não resistiu e retomou o caso. Soube por ela que Rino, depois de sofrer durante quase 1 ano, por fim a enfrentou chorando e lhe suplicou que dissesse se ainda amava. Soube por ela que Elsa gritou para ele: Não te amo mais, amo outro. Soube por ela que Rino lhe deu uma bofetada, mas só com a ponta dos dedos, só para mostrar quem era homem. Soube por ela que Elsa correu para a cozinha, pegou a vassoura e o golpeou furiosamente sem que ele reagisse. Já por meio de Lila, fiquei sabendo que Rino, quando não estava em casa e Elsa nem voltava da escola passando a noite fora, corria para a casa dela desesperado. Cuide um pouco de sua filha, me disse uma noite. Tente entender o que ela pretende. Mas falou com desinteresse, sem demonstrar apreensão pelo destino de nenhum dos dois. De fato, acrescentou, veja se você tem seus compromissos e não quer fazer nada. Dá na mesma. Depois resmungou. Nós não fomos feitas para ter filhos. Queria rebater que eu me sentia uma boa mãe e que me esforçava como nenhuma outra para conseguir e prosseguir com meu trabalho sem tirar nada de Dedê, Elsa e Ima.
Mas não fiz. Percebi que naquele momento ela não estava contra mim nem contra minha filha. Só estava tentando conferir uma normalidade ao seu desamor por Rino. As coisas foram diferentes quando Elsa deixou o professor, passou a namorar o colega de turma com quem estudava para os exames de maturidade e comunicou o fato imediatamente a Rino, para que ele entendesse que terminara. Então Lila subiu ao meu apartamento e, aproveitando que eu estava em Turim, fez uma cena terrível com ela. O que sua mãe lhe meteu na cabeça? Disse em dialeto. Você é uma insensível, faz mal às pessoas sem nem se dar conta. Por fim gritou: Querida, você se acha muita coisa, mas não passa de uma vagabunda. Ou pelo menos foi o que Elsa me relatou, corroborada o tempo todo por Ima, que me confirmou. É verdade, mamãe. Ela a chamou de vagabunda. Não importa o que Lila lhe disse, o fato é que a minha segunda filha ficou marcada. Perdeu a leveza, abandonou o colega com quem estudava, mostrou-se gentil com Rino, mas o deixou sozinho na cama e se transferiu para o quarto de Ima. Depois de passar no exame de maturidade, decidiu ir visitar papai e Dedê, embora a irmã nunca tenha dado sinais de que queria fazer as pazes. Viajou para Boston e ali as duas, ajudadas por Pietro, chegaram à conclusão de que ambas se equivocaram ao se apaixonar por Rino. Amigas de novo, fizeram uma longa viagem pelos Estados Unidos com grande alegria, e quando Elsa retornou a Nápoles, me pareceu mais serena. Mas não ficou muito tempo comigo. Inscreveu-se em física, voltou a ser frívola e cortante. Mudou de namorado com frequência. Como era perseguida pelo colega de escola, pelo jovem professor de matemática e naturalmente também por Rino, não prestou os exames, voltou às velhas paixões, misturou-se com as novas e não fez mais nada. Por fim, voou de novo aos Estados Unidos e resolveu estudar lá. Assim como o Dedê, ela também foi embora sem se despedir de Lila, mas de modo inteiramente inesperado, falou bem dela para mim. Disse que entendia porque eu era sua amiga há anos e a definiu sem nenhuma ironia a melhor pessoa que já havia conhecido. Mas essa não era a opinião de Rino. Embora possa parecer surpreendente, a partida de Elsa não o impediu de continuar morando comigo. Por muito tempo ficou desesperado, temia afundar de novo na miséria física e moral, de que eu me atribuía cheio de devoção, este e muitos outros méritos, o havia salvado. E continuou ocupando o quarto que tinha sido de Dedê e Elsa. Naturalmente, ele me fazia mil favores. Quando eu viajava, me acompanhava de carro até a estação e carregava minha mala, fazendo o mesmo na volta. Tornou-se meu motorista, meu carregador, meu fortune. Quando precisava de dinheiro, me pedia com gentileza, com afeto e sem o mínimo escrúpulo. Às vezes, quando me deixava nervosa, eu lembrava de que tinha obrigações em relação à mãe. Ele entendia e desaparecia por um período, mas acabava voltando incomodado, murmurando que Lila nunca estava em casa, que o apartamento vazio o deprimia, ou vinha resmungando. Ela nem me disse tchau. Não para de escrever no computador. Lila escrevendo? E o que ela escrevia? De início, a curiosidade foi fraca, o equivalente de uma constatação distraída. Na época, eu estava com quase 50 anos, vivia meu período de maior sucesso, publicava até 2 livros por ano, vendia bastante. Ler e escrever tinha se tornado um ofício, e como todos os ofícios, começava a pesar sobre mim. Lembro que pensei, no lugar dela eu estaria tomando sol numa praia. Depois disse a mim mesma, se escrever lhe faz bem, melhor assim. E fui cuidar de outras coisas, esqueci do assunto. A partida de Dedê e depois a de Elsa foram uma grande dor. Deprimiu-me o fato de que ambas, ao final, tenham preferido o pai a mim. Com certeza gostavam de mim, com certeza sentiam a minha falta. Eu enviava cartas continuamente, nos momentos de melancolia, telefonava sem me importar com a conta. E gostava da voz de Dedê quando ela me dizia: Sonho muitas vezes com você. E como me comovia quando Elsa escrevia: Estou procurando o seu perfume em toda parte, quero usá-lo também. Mas o dado concreto é que elas tinham ido embora e que eu as perdera. Cada carta delas, cada telefonema testemunhava que, mesmo sofrendo com nossa separação, não tinham com o pai os conflitos que tiveram comigo. Ele era o ponto de acesso a seu verdadeiro mundo. Uma manhã, Lila me disse num tom difícil de decifrar: Não faz sentido você continuar mantendo Ima aqui no bairro. Mande-a para Roma, para morar com Nino. Está na cara que ela gostaria de poder dizer às irmãs: Fiz o mesmo que vocês. Aquelas palavras tiveram um efeito desagradável sobre mim. Como se me desse um conselho desapaixonado, ela estava sugerindo que eu também me separasse de minha terceira filha. Dava a impressão de dizer:
Seria melhor para Ima e seria melhor para você. Repliquei. Se Ima também me deixar, minha vida não tem mais sentido. Mas ela sorriu. Onde está escrito que as vidas devem ter sentido? Então começou a diminuir todo aquele meu esforço em escrever. Dizia divertida. O sentido é aquele traço de segmentos pretos com a merda de um inseto? Convidou-me a descansar um pouco e exclamou: Como a necessidade de tanto esforço? Chega. Passei um longo período de mal-estar. De um lado pensava, quer que eu me prive até de Ima. De outro, dizia a mim mesma, tem razão, preciso aproximar Ima do pai. Não sabia se mantinha preso a mim o afeto da única filha que me restara, ou, para o bem dela, tentava reatar o vínculo com Nino. Opção esta que não teria nada fácil, e as recentes eleições tinham sido uma prova disso. Ima tinha apenas 11 anos de idade, mas mesmo assim se tomou de paixão política. Escreveu ao pai, me lembro, telefonou para ele, se ofereceu para fazer campanha para ele de todas as maneiras e quis que eu também o ajudasse. Eu detestava os socialistas ainda mais que no passado. Às vezes em que tinha encontrado Nino, lhe dirigia frases do tipo: Como você se transformou, não o reconheço mais. Cheguei a dizer com algum exagero retórico: Nascemos na miséria e na violência. Os Solara eram criminosos que se apropriavam de tudo, mas vocês são piores. Vocês são um bando de sequeadores que fazem leis contra os pilantras alheias. Ele me respondera alegremente: Você nunca entendeu nada de política e nunca vai entender. Brinque de literatura e não fale de coisas que não conhece. Mas depois a situação se complicou. Uma corrupção de longuíssima data, comumente praticada e comumente sofrida em todos os níveis, como norma não escrita, mas também vigente e das mais respeitadas, veio à tona graças a uma repentina inflexão da magistratura. Os meliantes de alto coturno, que a princípio pareciam poucos e tão ineptos que foram flagrados com as mãos nas arcas, se multiplicaram a ponto de se tornarem a verdadeira face da gestão da coisa pública. Nas vésperas das eleições, vi um Nino menos fagueiro. Como eu tinha certa notoriedade e prestígio, ele se serviu de imã para me pedir que eu me alinhasse publicamente em seu favor. Disse sim à menina para que não se magoasse, mas depois de fato não intervim. Ima ficou com raiva, reiterou seu apoio ao pai, e quando lhe pediu que reaparecesse ao seu lado numa propaganda eleitoral, ela se encheu de entusiasmo. Eu protestei e me vi numa péssima situação. De um lado, não neguei a permissão a Ima. Era impossível fazê-lo sem causar uma ruptura. De outro, gritei a Nino por telefone. Coloque Albertinho, coloque Lídia em sua publicidade, mas não ouse usar minha filha desse jeito. Ele insistiu, vacilou, por fim se rendeu. Obriguei-o a fazer a Ima que ele fora informado de que crianças não podiam participar de campanhas publicitárias, mas ela entendeu que quem a privou do prazer de posar publicamente ao lado do pai tinha sido eu, e me disse: Você não gosta de mim, mãe. Dedê e Elsa você mandou para Pietro. Já eu não posso passar nem 5 minutos com meu pai. Quando Nino não foi reeleito, Ima caiu no choro e falou entre soluços que a culpa era minha. Enfim, tudo era complicado. Nino se amargurou, ficou intratável. Por um período nos pareceu a única vítima daquelas eleições, mas não era bem assim. Rapidamente todo o sistema dos partidos foi arrastado e perdemos os rastros dele. Os eleitores se voltaram contra os antigos, os novos e os novíssimos. Se as pessoas se retraíram horrorizadas diante de quem queria abater o Estado, agora saltavam para trás, desgostosas diante de quem, fingindo de várias maneiras servi-lo, o devoraram como um grande verme devora uma maçã. Uma onda negra, antes oculta sob luxuosas cenografias de poder e uma logorreia tão desenvergonhada quanto insolente, agora se tornava sempre mais visível, inundando cada canto da Itália. O bairro de minha infância não era o único lugar não ser tocado por nenhuma graça, não era Nápoles a única cidade irredimível. Certa manhã topei com Lila nas escadas, parecia alegre. Me mostrou o exemplar da República que acabara de comprar. Havia uma foto do professor Guido Airota. O fotógrafo flagrara em seu rosto, não sei quando, uma expressão amedrontada que o tornara quase irreconhecível. O artigo, repleto de dizeres e de talvez, levantava a hipótese de que até o célebre estudioso antigo dirigente público pudesse em breve ser convocado pelos juízes por saber muito a respeito da podridão da Itália.
Guido Herota nunca se apresentou diante dos juízes, mas por dias e dias jornais e revistas traçaram mapas da corrupção em que ele também figurava. Naquela circunstância, fiquei contente de que Pietro estivesse na América, de que também Dedê e Elsa agora tivessem uma vida do outro lado do oceano. Mas me preocupei com Adele, pensei que devia pelo menos telefonar para ela. Entretanto, vacilei, disse a mim mesma: ela vai achar que estou gostando, vai ser difícil convencê-la do contrário. Mas liguei para Maria Rosa, que pareceu o melhor caminho, o caminho mais fácil a ser percorrido. Engano meu. Fazia anos que não a via nem ouvia. Me atendeu com frieza. Disse com uma ponta de sarcasmo: que bela carreira você fez, minha cara. Agora é lida por todo lado. Não se pode abrir um jornal ou revista sem tompar com sua assinatura. Depois falou minuciosamente de si, algo que nunca acontecera no passado. Citou livros, artigos e viagens. O que mais me espantou é que tinha deixado a universidade. Por quê? Perguntei. Não gostava. E agora? Agora o quê? Você vive de quê? Sou de família rica. Mas se arrependeu da frase assim que a pronunciou. Riu incomodada, e foi ela quem logo em seguida falou do pai. E disse: tinha de acontecer. E citou Franco. Falou que ele tinha sido um dos primeiros a entender que ou se mudava tudo depressa, ou viravam tempos cada vez mais duros e não haveria mais esperança. Meu pai, disse com raiva, pensou que fosse possível mudar uma coisa aqui e outra ali ponderadamente. Porém, quando você muda pouco ou nada, é forçado a entrar no esquema de mentiras. Ou pactua com isso, ou é eliminado. Então perguntei: Guido é culpado. Ele desviou verba? Rio nervosa. Sim, mas é totalmente inocente. Em toda a vida nunca pôs no bolso nenhum centavo que não fosse mais que lícito. Depois tornou a falar de mim, mas com um tom quase ofensivo. Reiterou: você escreve em excesso, não me surpreende mais. E apesar de eu ter telefonado, quem disse tchau foi ela. E desligou. O juízo duplo e incongruente que Maria Rosa formulara sobre o pai se mostrou verdadeiro. O clamor midiático em torno de Guido arrefeceu aos poucos e ele voltou a se fechar em seu escritório, mas como inocente seguramente culpado, ou, caso se prefira, um culpado seguramente inocente. Naquela altura, tive a impressão de que já podia telefonar para Adele. Ela me agradeceu a gentileza com ironia, demonstrou que estava mais informada que eu sobre a vida e os estudos de Dedê e Elsa, e pronunciou frases do gênero: este é um país em que se está exposto a todo tipo de injúria. As pessoas de bem deveriam emigrar o mais rápido possível. Quando perguntei se podia dar um oi a Guido, me respondeu: eu mando suas lembranças para ele. Agora está descansando. Depois exclamou rancorosa. O único erro dele foi se cercar de recém-alfabetizadas, sem nenhuma ética, jovens, arrivistas, prontos a tudo. Gentalha. Naquela mesma noite, a televisão mostrou a imagem particularmente alegre do ex-deputado socialista Giovanni Sarratori, que na época já não era mais jovem, tinha 50 anos, e o inseriu na lista cada vez mais longa dos corruptores e dos corruptos. Aquela notícia perturbou sobretudo Ima. Em seus poucos anos de vida consciente, tinha visto o pai muito pouco, e, no entanto, o transformara num ídolo. Se gabava dele com os colegas de escola, se gabava com os professores, mostrava a todo mundo uma foto publicada nos jornais em que os dois apareciam de mãos dadas. Quando imaginava o homem com quem iria se casar, dizia: com certeza vai ser muito alto, moreno e bonito. Quando soube que o pai tinha ido parar na cadeia como qualquer outro morador de bairro, lugar que ela considerava horroroso, agora que estava crescendo, dizia sem meios termos que tinha medo dali, e cada vez mais com razão. Perdeu aquele pouco de segurança que eu conseguira lhe assegurar. Soluçava durante o sono, acordava no meio da noite e queria deitar em minha cama. Em certa ocasião, topamos com Marisa, descuidada, mal vestida, mais raivosa do que de costume. Disse sem se preocupar com Ima. Nino merece, sempre só pensou em si, e você sabe bem disso. Não quis lhe prestar nenhuma ajuda, bancava um homem honesto apenas com os parentes, aquele merda. Minha filha não suportou nem a primeira palavra, nos deixou no estradão e saiu correndo. Me despedi de Marisa às pressas e fui atrás de Ima, tentando consolá-la. Não se importe com isso, seu pai e sua tia nunca se deram muito bem. Mas a partir daquele momento parei de falar criticamente de Nino diante dela. Ou melhor, parei de falar sobre ele na frente de qualquer um.
Me lembrei de quando recorri a ele para saber de Pasquale e Enzo. Havia sempre a necessidade de um santo no paraíso para nos orientar na calculada opacidade do mundo de baixo. E Nino, embora alheio a qualquer santidade, naquela ocasião me ajudou. Agora que os santos estavam despencando no inferno, para saber dele eu não tinha a quem recorrer. Notícias inconfiáveis me chegavam apenas nos círculos profundos de seus advogados. Lila, devo dizer, nunca demonstrou nenhum interesse pela sorte de Nino. Reagiu à notícia de seus problemas legais como se fosse algo totalmente irrisível. Disse com ar de quem se lembra de um detalhe que explicava tudo. Sempre que precisava de dinheiro, pedia a Bruno Socavo e com certeza nunca devolveu. Depois falou que podia imaginar o que lhe acontecera. Tinha distribuído sorrisos, apertado muitas mãos, se sentira o melhor de todos, quis demonstrar incessantemente que estava à altura de qualquer situação possível. Se havia feito algo de errado, era pelo desejo de agradar cada vez mais, de aparecer o mais inteligente, de subir sempre mais alto. Apenas isso, e em seguida fez como se Nino não existisse mais. Assim como se empenhou ao máximo em favor de Pasquale e de Enzo, mostrou-se de todo indiferente às dificuldades do excelentíssimo ex-deputado Sarratori. É provável que acompanhasse seu caso nos jornais e na TV, onde Nino apareceu várias vezes, pálido, grisalho, de repente, com o olhar de um menino emburrado que murmura: Juro que não fui eu. O certo é que nunca me perguntou o que eu sabia sobre ele, se tinha conseguido encontrá-lo, o que ocorreria com ele, como tinha reagido com o pai, a mãe, os irmãos. Em vez disso, sem uma razão clara, reacendeu nela o interesse por Ima e voltou a cuidar da menina. Se por um lado abandonou Rino a mim, como um cachorrinho que se afeiçoa a outra dona e já não abandonou mais o rabinho para a anterior, por outro, se ligou muito à minha filha novamente, e Ima, que era sempre ávida de afeto, voltou a gostar dela. Eu as observava, conversando entre si, muitas vezes saíam juntas, e Lila me dizia: Estou mostrando a ela o jardim botânico, o museu. Na última fase de nossa permanência em Nápoles, de tanto levá-la para passear, transmitiu-lhe uma curiosidade pela cidade que depois ficou. Tia Lina sabe de um monte de coisas, me dizia a Ima, admirada. E eu ficava contente, porque Lila, ao levá-la consigo em suas perambulações, conseguiu atenuar sua angústia pelo pai, a raiva pelas ofensas ferozes dos colegas de escolas instituídos pelos pais, e parte da centralidade que os professores lhe atribuíam graças ao sobrenome. Mas não foi somente isso. Pelos relatos de Ima, cada vez mais detalhados, descobri que o objeto no qual Lila se concentrava, sobre o qual escrevia talvez por horas e horas, inclinada no computador, não era esse ou aquele monumento, mas Nápoles em sua inteireza. Um projeto intenso, sobre o qual nunca havia falado comigo. Acabara o tempo em que ela tendia a me envolver em suas paixões. Agora, escolhera minha filha como confidente. Repetia para ela as coisas que aprendia, ou a levava para ver o que a entusiasmara, ou simplesmente despertar a sua curiosidade. Ima era muito receptiva, memorizava tudo com rapidez. Foi ela que me instruiu a respeito da Piazza de Martiri, local tão importante para Lila e para mim no passado. Eu não sabia nada sobre o assunto, já Lila estudara sua história e a contar à minha filha. Ela repetiu para mim na própria praça, numa manhã em que saímos para fazer compras, misturando, creio, informações, fantasias dela, fantasias de Lila. Aqui, mãe, no século XVIII era um campo. Havia árvores, havia casas e camponeses, tabernas e uma estrada que descia direto para o mar e se chamava Calata Santa, de nome da igreja ali na esquina, que é antiga, mas feinha. Foi uma resposta totalmente equivocada. Nino, com sua costumeira habilidade, conseguiu se safar na arapuca em que havia caído. Ima soube e ficou muito contente. Pediu para vê-lo, mas ele se eclipsou por algum tempo e foi difícil descobrir seu paradeiro. Quando conseguimos marcar um encontro, ele nos levou a uma pizzaria da Margelina, mas não mostrou a vivacidade habitual. Estava nervoso, distraído. Disse a Ima que não confiasse nunca em alimentos e nem alinhamentos políticos. Definiu-se vítima de uma esquerda que não era esquerda. Ao contrário, era pior que os fascistas. Você vai ver, garantiu, que papai vai pôr tudo isso em ordem. Em seguida, li os seus artigos muito agressivos, nos quais retomavam uma tese que defendera em tempos distantes. O poder judiciário deveria ser submetido ao poder executivo. Escrevia indignado. Não é possível que os magistrados em um dia
combatam aqueles que querem atingir o coração do Estado e no dia seguinte queiram convencer o cidadão de que esse coração está enfermo e precisa ser jogado fora. Ele batalhou para não ser jogado fora. Passou pelos velhos partidos em desmanche, deslocando-se cada vez mais para a direita, e em 1994, radiante, voltou a ocupar uma cadeira no parlamento. Ima descobriu com alegria que seu pai era de novo o excelentíssimo deputado Sarratori e que Nápoles lidera um altíssimo número de preferências. Assim que ela soube da notícia, veio me dizer: Você escreve livros, mas não sabe ver longe como tia Lila. Não me incomodei. No fundo, minha filha só queria me fazer notar que eu tinha sido maldosa com o pai dela, que não tinha entendido como ele era bom. Mas aquelas palavras tiveram uma função inesperada. Me levaram a ter consciência de que Lila, a mulher que, segundo Ima, sabia ver mais longe, aos 50 anos, voltara oficialmente aos livros, aos estudos e até escrevia. Pietro já havia levantado a hipótese de que, com aquela escolha, ela estivesse prescrevendo a si mesma uma espécie de terapia para combater a ausência angustiante de Tina. Porém, no último ano de minha permanência no bairro, não me contentei, mas nem com a sensibilidade de Pietro, nem com a mediação de Ima. Sempre que podia, puxava a conversa sobre aquele assunto e fazia perguntas. De onde veio todo esse interesse por Nápoles? Qual mal? Nenhum, aliás, eu até o invejo. Você estuda por prazer, já eu leio e escrevo apenas por trabalho. Eu não estudo. Me limito a ver um edifício, uma rua, um monumento. E, quando é o caso, passo um tempo buscando notícias sobre eles. Só isso. E estudar é isso. Você acha? Saía pela tangente, não queria confiar em mim. Mas às vezes se acendia como só ela sabia fazer e desandava a falar da cidade quase como se não fosse feita das mesmas ruas, da normalidade dos locais do dia a dia, mas tivesse revelado apenas a ela seu brilho secreto. Assim, em poucas frases, ela a transformava no lugar mais memorável do mundo, no mais rico de significados, tanto que depois de conversar um pouco, eu voltava às minhas coisas com fogo na cabeça. Que grave negligência tinha sido nascer e viver em Nápoles sem me esforçar para conhecê-la. Estava prestes a deixar a cidade pela segunda vez. Fiquei nela ao todo 30 anos redondos de minha vida. E, no entanto, não sabia grande coisa do lugar em que tinha nascido. No passado, Pietro já tinha me criticado por causa de minha ignorância, e agora eu mesma me recriminava. Escutava Lila e me dava conta de minha inconsistência. No entanto, ela, que aprendia com uma velocidade sem esforço, agora parecia capaz de dar a cada monumento e a cada pedra uma tal densidade de significado, uma tal relevância imaginativa, que eu abandonaria de bom grado as bobagens que estava fazendo para também me lançar aos estudos. Mas aquelas bobagens absorviam todas as minhas energias. Graças a elas, eu vivia confortavelmente e, com frequência, trabalhava também à noite. Às vezes, no apartamento silencioso, eu parava tudo e pensava que ela talvez estivesse acordada naquele momento. Talvez estivesse escrevendo assim como eu. Talvez resumisse textos lidos na biblioteca. Talvez redigisse suas reflexões. Talvez partisse daí para contar coisas suas. Talvez não lhe interessasse a verdade histórica, mas buscasse apenas pontos de apoio para fantasiar. O fato é que avançava a seu modo extemporâneo, com repentinas curiosidades que depois arrefeciam e desapareciam. Pelo que eu podia entender, ora ela estava concentrada na fábrica de porcelana próxima ao palácio, ora acumulava informações sobre São Pietro, ora buscava testemunhos de viajantes estrangeiros nos quais tinha a impressão de discernir uma mistura de encanto e repulsa. Todos, dizia, todos, de século em século, louvaram o grande porto, o mar, os navios, os castelos, o Vesúvio alto e negro com suas chamas indignadas, a cidade em anfiteatro, os jardins, os hortos e os palácios. Mas depois, sempre ao longo dos séculos, passaram a se queixar da ineficiência, da corrupção, da miséria física e moral. Nenhuma instituição por trás da fachada, por trás do nome pomposo e dos numerosos assalariados, funcionasse de verdade. Nenhuma ordem decifrável, somente uma multidão desagradada e incontrolável por suas atulalhas e vendedores de toda a mercadoria possível. Gente que fala com voz altíssima, pivetes, pedintes. Ah,
Não há cidade que espalhe tanto amor e tanto estrépito quanto Nápoles. Uma vez me falou da violência. Nós acreditamos, disse, que se tratava de um traço do bairro. Ela estava em nosso entorno desde o nascimento, nos roçou e nos tocou a vida inteira. A gente pensava, tivemos pouca sorte. Lembrava como usávamos a palavra para ferir e quantas inventávamos para humilhar. Lembra as porradas que deram a quem também levaram Afonso, Enzo, Pasquale, meu irmão, os Solaras, até eu, até você? Lembra quando meu pai me atirou pela janela? Agora estou lendo um livro antigo sobre San Giovanni, em que se explicava o que era a carbonária ou carboneto. Eu achava ali antigamente que houvesse carvão, que houvesse os carbonários. Nada disso. Lá era o lugar do lixão, que todas as cidades tinham. Chamava-se Fosso Carbonário, e para lá escorriam as águas imundas. Lá eram jogadas as carcaças dos animais. E o Fosso Carbonário de Nápoles se encontrava, desde os tempos antigos, onde hoje está a igreja de San Giovanni. Naquela área chamada da Piazza de Carbonara, em sua época, o poeta Vigílio ordenara que todo ano se fizesse o ioco de Carbonara, jogos de gladiadores, mas não com morte de homens. Ela gostava do dialeto e do italiano antigo e se divertia, como citava, e evidentemente com prazer. E sim para exercitar, treiná-los para o uso das armas. Mas logo já não se tratava de ioco ou de exercício. Naquele lugar onde se jogavam os bichos e as imundícias começaram a derramar também muito sangue humano. Parece que ali também foi inventado o jogo do atirar prete, de pedradas, que a gente trocava na infância. Lembra quando Enzo me apertou uma vez na testa? Ainda tenho a cicatriz. E se desesperou e me deu um presente, uma coroa de sovas. Mas depois, na Piazza de Carbonari, das pedras se passou às armas, e ali se tornou o lugar onde se combatia até o último sangue. Mendigos, nobres e príncipes corriam para ver como as pessoas se matavam por vendetta. Quando algum lindo rapaz tombava atravessado por lâminas batidas de bigorna, de morte, burgueses, reis e rainhas se desfaziam em aplausos que subiam até as estrelas. A violência, lacerar, matar, arrancar. Entre fascinação e horror, Lila me falava misturando dialeto, língua italiana e citações eruditas que aprendera sabe-se lá onde e recordava da memória. Todo o planeta, dizia, é um enorme fosso carbonário, e às vezes eu pensava que ela poderia fascinar auditórios lotados, mas depois a reconduzia à sua dimensão real. É uma mulher de 50 anos que mal frequentou a escola, não sabe como se faz uma pesquisa, não sabe o que é de verdade documental. Lê, se apaixona, mistura verdadeiro e falso, fantasia, apenas isso. Pouco antes de partir para Turim, passei muito tempo com ela. Foi uma despedida afetuosa. Era um dia de verão de 95. Falamos sobre tudo, por horas, mas no final ela se concentrou em Ima, que agora tinha 14 anos. Era bonita, viva, tinha acabado de concluir o ginásio. Ela a elogiou sem repentinas deslealdades, e eu fiquei ouvindo seus elogios. Agradeci por tê-la ajudado numa fase difícil. Ela me olhou perplexa e me corrigiu. Ajudo Ima desde sempre, não só agora. Sim, mas depois dos problemas de Nino, você foi muito útil. Também não gostou dessas palavras. Foi um momento confuso. Não queria que eu associasse a Nino à atenção que dedicara a Ima. Recordou que tinha cuidado da menina desde o início, desde que o fizera porque Tina a amava muito e acrescentou: talvez Tina tenha amado Ima mais que a mim. Depois balançou a cabeça, descontente. Não entendo você, disse. Não entende o quê? Ficou nervosa, tinha algo em mente que queria me dizer, mas segurava. Não entendo como é que durante todo esse tempo você não tinha pensado em nenhum momento nessa possibilidade. Em que, Lila? Calou-se por uns segundos, depois falou de olhos baixos. Lembra a foto da panorama? Qual? Aquela em que você estava com Tina e se dizia que era sua filha? Claro que lembro. Muitas vezes pensei que podem ter levado Tina por causa daquela foto. Como assim? Acreditavam e estavam sequestrando sua filha, mas acabaram levando a minha. Falou assim. Naquela manhã tive a prova de que das 1000 hipóteses, das fantasias e das obsessões que haviam atormentado,
a que ainda atormentavam, eu ainda não tinha percebido quase nada. Não bastou uma década para acalmá-la, o cérebro não conseguia encontrar um conto sossegado para sua filha. Falou: Você aparecia sempre nos jornais e na TV, toda bonita, toda elegante, toda loura. Talvez quisessem seu dinheiro, não o meu, vai saber. Hoje não sei mais nada. As coisas vão num sentido e depois mudam de direção. Disse que Enzo tinha falado sobre isso com a polícia, que ela falara com Antônio, mas nem a polícia nem Antônio levaram a sério aquela hipótese. Entretanto, ela me falou como se naquele instante estivesse de novo certa de que as coisas tinham acontecido daquele jeito. Quem sabe o que mais ela o cultivava e ainda cultivaria sem que eu me desse conta. Nunziatina tinha sido raptada em lugar de minha Imacolata? Meu sucesso era responsável pelo sequestro de sua filha? E aquela sua ligação com o imã seria uma ansiedade, uma proteção, uma salvaguarda? Teria imaginado que os sequestradores, depois de se desfazerem da menina errada, seriam capazes de voltar para pegar a certa? Ou o que mais? O que se passara e passava por sua cabeça? Porque só agora me falava daquela hipótese. Queria me inocular um último veneno para me punir por eu estar prestes a deixá-la? Eu entendia porque Enzo tinha ido embora. Viver com ela se tornara doloroso demais. Percebeu que eu a olhava com preocupação e desandou a falar, como para se pôr a salvo de suas leituras, mas dessa vez de modo muito confuso. O mal-estar lhe distorcia os lineamentos. Balbuciou sorrindo que o mal segue caminhos imprevisíveis. Você ergue em cima dele igrejas, conventos, estantes de livros. Os livros parecem tão importantes, disse com sarcasmo. Você dedicou toda a vida a eles. E o mal afunda o piso e abre buracos onde menos se espera. Depois se acalmou, voltou a falar de Tina, de Ima, de mim, mas conciliadora, quase se desculpando por aquilo que me dissera. Quando há séculos demais, disse, minha cabeça se enche de ideias, não dê importância. Somente nos romances ruins as pessoas sempre pensam a coisa certa, sempre dizem a coisa certa. Todo efeito tem sua causa. Há os simpáticos e os antipáticos, os bons e os maus. Tudo no fim nos consola. Falou. Pode ser que Tina volte esta noite, e então de que adianta saber como foi? O essencial é que ela esteja de novo aqui e me perdoe pela distração. Me perdoe você também, disse, e me abraçou. E concluiu: Vá, vá, faça coisas ainda mais lindas do que já fez até agora. Eu fiquei perto de Ima também pelo medo de que alguém a levasse, e você também continuou gostando realmente de meu filho, mesmo quando sua filha o deixou. Quanta coisa você suportou por ele. Obrigada. Fico muito contente de termos sido amigas por tanto tempo e de sermos ainda. Aquela ideia de que tinham raptado Tina pensando que fosse minha filha me transtornou, mas não porque achasse que tivesse algum fundamento. Pensei sobretudo no emaranhado de sentimentos obscuros que havia gerado e tentei pôr ordem naquilo. Depois de tanto tempo, até me ocorreu que Lila, por motivos todos ocasionais, sob as mais insignificantes ocasiões, se ocultavam e se ocultam legas de areia movediça, acabara chamando sua filha com o nome de minha adorada boneca. Aquela que, quando pequena, ela jogara no fundo de um porão. Foi a primeira vez, recordo, que fantasiei sobre isso. Mas não aguentei por muito tempo. Cheguei à beira de um poço escuro com alguns reflexos de luz recuei. Toda relação intensa entre seres humanos é cheia de armadilhas, e caso se queira que dure, é preciso aprender a desvair-se delas. Foi o que fiz também naquela circunstância, e ao final tive a impressão de apenas confirmar pela enésima vez quanto nossa amizade era esplêndida e tenebrosa, como tinha sido longo e complicado o sofrimento de Lila, como ele ainda durava e duraria para sempre. Mas fui embora para Turim convencida de que Enzo tinha razão. Lila estava bem longe de uma velhice tranquila dentro dos limites de sua impureza. A última imagem que me ofereceu de si foi a de uma mulher de 51 anos que parecia ter 10 a mais e que de tanto em tanto, enquanto falava, era tomada por incômodas ondas de calor e ficava vermelho fogo. As manchas lhe subiam até o pescoço, o olhar se perdia, agarrava a barra da saia com as mãos e se abanava, mostrando a mim e a Ima a calcinha. Em Turim já estava tudo pronto.
Eu havia encontrado um apartamento perto da Ponte Isabela e me esforçara para levar para lá grande parte de minhas coisas e de imã. Partimos. O trem, me lembro bem, tinha acabado de deixar Nápoles. Minha filha estava sentada diante de mim e, pela primeira vez, parecia melancólica por aquilo que estava deixando para trás. Eu estava muito cansada por causa do vai e vem dos últimos meses, pela quantidade de coisas que deveria providenciar, pelo que tinha feito, pelo que me esquecera de fazer. Me abandonei no assento, olhei pela janela e preferia da cidade, o do Vesúvio, que se distanciavam. Foi naquele momento que saltou de repente, feito um flutuante, não mais comprido sob a superfície da água, a certeza de que Lila, escrevendo sobre Nápoles, certamente escreveria sobre Tina. E o texto, justamente porque nutrido do esforço de dizer uma dor indizível, se revelaria fora do comum. Aquela certeza se estabeleceu com força e nunca se dissolveu. Nos anos de Turim, enquanto dirigia a pequena, mais promissora casa editorial que me contratara, enquanto me senti muito mais estimada, diria até mais poderosa do que tinha sido Adélia aos meus olhos na décadas atrás, essa certeza ganhou a forma de um presságio e de uma esperança. Teria gostado de um dia Lila me telefonasse e me dissesse: tenho aqui um datiloscrito, um copião, uma miscelânea, enfim, um texto em que eu gostaria que você lesse e me ajudasse a organizar. Eu o leria imediatamente, mexeria nele para lhe dar uma forma aceitável, provavelmente de passagem em passagem, acabaria por reescrevê-lo. Apesar de sua vivacidade intelectual, da memória extraordinária, das leituras que deve ter feito por toda a vida, às vezes compartilhando comigo, na maioria me ocultando, Lila tinha uma formação absolutamente insuficiente e nenhuma competência de narradora. Temia que me apresentasse um acúmulo desordenado de coisas boas e mal formuladas, de coisas esplêndidas colocadas no lugar errado. Mas nunca me ocorreu, nunca, que ela pudesse ter escrito uma história tola, cheia de lugares comuns. Ao contrário, sempre tive absolutamente segura de que se trataria de um texto digno. Nos períodos em que penava para implantar um projeto editorial de bom nível, cheguei a interrogar insistentemente Rino, que, aliás, aparecia com frequência em minha casa. Chegava sem telefonar. Dizia, passei para dar um oi e ficava pelo menos 2 semanas. Eu perguntava a ele, sua mãe ainda está escrevendo? Você nunca deu uma olhada para ver o que se trata? Mas ele respondia sim, não, não lembro. São coisas dela, não sei. Eu insistia, fantasiava sobre que coleção seria aquele texto fantasma, sobre o que eu faria para lhe dar a máxima visibilidade e também me beneficiar de seu brilho. Às vezes ligava para Lila, perguntava como ela estava, sondava com discrição, em termos gerais. Continuava a paixão por Nápoles. Tem feito muitas anotações? Ela respondia matematicamente. Que paixão, que anotações. Sou uma velha louca, que nem Melina. Se lembra de Melina? Quem sabe ela ainda está viva. Então eu deixava o assunto para lá e mudava de tema. Durante aqueles telefonemas falávamos cada vez mais de mortos, que também era uma ocasião para tratarmos dos vivos. O pai dela, Fernando, tinha morrido e poucos meses depois, Nunzia morreu também. Lila não se transferiu com Rino para o velho apartamento em que ela nascera e que havia comprado tempos atrás com seu dinheiro. Mas agora os outros irmãos alegavam que ele era propriedade dos pais e a atormentavam, reivindicando o direito de cada um ter a sua parte. Depois de um novo infarto, Stefano também morrera. Não tivera tempo nem de chamar uma ambulância e desabou na cara do chão. E Marisa foi embora do bairro levando os filhos. Nino finalmente tinha feito algo por ela, não só lhe arranjar uma vaga de secretária em um escritório de advocacia, mas também lhe dava dinheiro para manter os rapazes na universidade. Tinha morrido um sujeito que nunca cheguei a conhecer, mas que se sabia que era amante de minha irmã Elisa. Ela havia deixado o bairro, mas nem ela, nem meu pai, nem meus irmãos me avisaram. Soube por Lila que tinha se mudado para Caserta. Conhecera um advogado que também era conselheiro municipal e se casou de novo, mas não me convidou para o matrimônio. Tínhamos conversas desse tipo, e ela me mantinha atualizada sobre todas as novidades. Eu lhe falava de minhas filhas, de Pietro, que se casara com uma colega 5 anos mais velha que ele, do que eu estava escrevendo, de como ia minha experiência editorial. Somente 2 vezes cheguei a lhe perguntar mais especificamente sobre a questão que me atraía. Se você, digamos, tivesse escrito algo, é uma hipótese. Me deixaria ler?
Algo de que tipo? Qualquer coisa. Rino me disse que você está sempre no computador. Rino só diz bobagens. Navego na internet, me informo sobre as novidades eletrônicas. É isso que faço quando estou no computador. Não escrevo. Tem certeza? Sim. Por acaso respondo a seus e-mails? Não, e isso me deixa furiosa. Eu sempre lhe escrevo e você nada. Está vendo? Não escrevo nada a ninguém, nem sequer a você. Tudo bem, mas caso eu escreva alguma coisa, você me daria para ler e deixaria publicar? A escritora é você. Você não me respondeu. Respondi, mas você faz de conta que não entende. Para escrever é preciso desejar que algo sobreviva a você. Já eu não tenho nem mesmo a vontade de viver. Nunca tive tão forte quanto você. Se pudesse me apagar agora, enquanto estamos falando, ficaria mais que contente. Imagine se vou começar a escrever. Ela já havia expressado aquela vontade de se apagar várias vezes, mas a partir do fim dos anos 90, sobretudo dos anos 2000 em diante, aquilo se tornou uma espécie de refrão insolente. Era uma metáfora, naturalmente, que a atraía, recorrer a ela nas circunstâncias mais diversas, e nunca me ocorreu nos tantos anos de nossa amizade, nem mesmo nos momentos mais terríveis que se seguiram ao sumiço de Tina, que ela realmente pensasse em suicídio. Apagar-se era uma espécie de projeto estético. Isso não é mais possível, ela dizia. A eletrônica parece tão limpa e, no entanto, suja. Suja muito. A obriga a deixar marcas suas em tudo, como se cagasse ou mijasse continuamente em cima de você. Mas eu, de mim, não quero deixar nada. No computador, a tecla que prefiro é aquela que faz apagar. Em alguns períodos, aquela ânsia tinha sido mais verdadeira, em outros, menos. Lembro uma tirada pérfida que partia da minha notoriedade. É, disse certa vez, quantas histórias por causa de um nome, famoso ou não, é só uma fitinha em torno de um saco enchido de qualquer jeito com sangue, carne, palavras, merda e pensamentos. Zombou longamente de mim sobre aquele ponto. Solto a fita, Helena Grego, e o saquinho fica ali, funciona do mesmo modo, obviamente a esmo, sem méritos nem deméritos, até que se rompe. Em seus dias mais sombrios, dizia com uma risada ríspida: quero desatar meu nome, desfiá-lo, jogá-lo fora, me esquecer dele. Mas noutras ocasiões estava mais relaxado. Acontecia, digamos, de eu ligar para ela esperando convencê-la a me falar de seu texto, e embora ela negasse com força sua existência, continuando a se esquivar, sentia que meu telefonema a surpreender em pelo menos algum momento criativo. Certa noite, ela estava muito feliz entorpecidamente. Fez seus discursos habituais sobre a demolição de toda a hierarquia, tantas histórias sobre a grandeza deste e daquele, mas qual o mérito de ter nascido em certas qualidades é como admirar o certinho no bingo quando você o chacoalha e depois saem os números bons. Mas se expressou com fantasia e ao mesmo tempo com precisão. Percebi o prazer de inventar imagens, como ela sabia usar as palavras quando queria. Dava a impressão de custodiar um sentido secreto e próprio que anulava o sentido de tudo. Foi isso, talvez, que começou a me entristecer. A crise chegou no inverno de 2002. Na época, mesmo com altos e baixos, eu ainda me sentia realizada. Todo ano, Dede e Elsa vinham dos Estados Unidos, às vezes sozinhas, às vezes com namorados completamente provisórios. A primeira se dedicava às meninas coisas que o pai, a segunda conseguira precocemente uma cátedra de um setor misteriosíssimo de álgebra. Quando as irmãs chegavam, Ima suspendia todos os compromissos e passava o tempo todo com elas. A família se recompunha, ficávamos as quatro mulheres na casa de Turim e passeávamos pelas cidades, felizes de estarmos juntas pelo menos uma vez ao ano e por um momento breve, atentas umas às outras, afetuosas. Eu olhava para elas e me dizia: que sorte eu tive! Mas no final de 2002 ocorreu algo que me deprimiu. As três meninas vieram passar uma longa temporada comigo. Dedê havia se casado recentemente com um engenheiro sério, de origem iraniana, e 2 anos antes tiveram um menininho muito vivaz chamado Hamid. Elsa veio acompanhada de um colega de Boston, também ele matemático e ainda mais novo que ela, muito extrovertido. Ima também veio de Paris, onde há 2 anos estudava filosofia, e chegou com um colega de curso, um francês altíssimo, feinho e quase mudo. Como aquele dezembro foi agradável! Eu estava com 58 anos, era avó, mimava Hamid.
Lembro que na noite de Natal estava num canto com o menino e contemplava serenamente os corpos jovens e cheios de energia de minhas filhas. Todas e nenhuma se pareciam comigo. Suas vidas eram muito distantes da minha, e apesar disso, sentia que eram partes indiscíveis de mim. Pensei, quanto esforço eu fiz e que longo caminho percorri. Podia ter cedido a cada passo, mas não fiz. Fui embora do bairro, voltei, consegui ir embora de novo. Nada me puxou para baixo com essas meninas que eu gerei. Ficamos a salvo, coloquei todas elas a salvo. Elas agora pertencem a outros lugares e a outras línguas. Consideram a Itália um canto esplêndido do planeta e, simultaneamente, uma província insignificante e inconsequente, habitável apenas por férias breves. Dedê me diz com frequência: saia, venha morar em minha casa. Venha também, pode fazer o trabalho de lá. Eu digo sim, mas cedo ou mais tarde eu vou fazer isso. Elas têm orgulho de mim, mas sei que nenhuma delas me suportaria por muito tempo, nem mesmo Ima. O mundo mudou prodigamente e pertence cada vez mais a elas, cada vez menos a mim. Mas tudo bem, pensei, paparicando Hamid. No final, o que conta são essas meninas excelentes que não toparam com nenhuma das dificuldades que eu mesma tive. Têm maneiras, tons, exigências, pretensões e consciência de si que eu ainda hoje não ouso me permitir. Outras não têm essa sorte. Nos países em que algum conforto prevaleceu, uma mediana que escometia os horrores do resto do mundo. Quando desses horrores irrompia uma violência que chega até dentro de nossas cidades e de nossos hábitos, estremecemos e nos alarmamos. No ano passado, morri de medo e fiz longas ligações a Dedê, a Elsa, até a Pietro, quando vi na TV os aviões acendendo as torres de Nova York, como se acende um leve raspar a cabeça de um fósforo. No mundo de baixo há o inferno. Minhas filhas sabem disso, mas só por palavras, e ficam indignadas enquanto gozam das alegrias da vida, até que dure. Atribuem seu bem-estar e o sucesso ao pai. Mas eu que não tive privilégios, sou o fundamento de seus privilégios. Enquanto raciocinava assim, algo me inquietou. Ocorreu provavelmente quando as três meninas levaram alegremente seus companheiros para o estante onde estavam meus livros. É provável que nenhuma delas jamais tenha lido um deles. O certo é que eu nunca tinha visto fazerem isso, e de todo modo nunca falaram deles comigo. Mas agora estavam folheando alguns deles, liam até umas frases em voz alta. Aqueles livros tinham nascido do clima em que eu vivera, daquilo que me sugestionara, das ideias que me influenciaram. Tinha acompanhado passo a passo o meu tempo, inventando história, refletindo. Tinha apontado males, os havia posto em cena. Tinha prefigurado não sei quantas vezes ou mudanças salvadoras que, no entanto, nunca chegaram. Tinha usado a língua de todos os dias para indicar coisas de todos os dias. Tinha insistido em certos temas: o trabalho, os conflitos de classe, o feminismo, os marginalizados. Agora escutava frases minhas escolhidas ao acaso e as sentia com embaraço. Elsa, Dedê era mais respeitosa e Ima mais discreta. Lia com um ar irônico trechos de meu primeiro romance. Lia do relato sobre a invenção das mulheres por parte dos homens. Lia de livros que haviam recebido vários prêmios. Sua voz punha habilmente um relevo certos defeitos, excessos, tons demasiado exclamativos, a decrepitude de ideologias e eu defendera como verdades indiscutíveis. Detinha-se especialmente divertida no léxico. Repetia duas ou três vezes palavras que há tempos tinha saído de moda e soavam insensatas. A que eu estava assistindo? A um deboche afetuoso, como se fazia em Nápoles. O tom, minha filha seguramente também tomara dali, que, no entanto, de linha em linha, estava se tornando a demonstração do escasso valor de todos aqueles volumes alinhados ao lado de suas traduções. O jovem matemático, companheiro de Elsa, foi o único, creio, a se dar conta de que minha filha estava me magoando e a interrompeu. Tirou-lhe o livro da mão, me fez perguntas sobre Nápoles, como se tratasse de uma cidade da fantasia, semelhante àquelas de onde, antigamente, os mais audaciosos exploradores traziam notícias. O dia de festa passou, mas desde então algo mudou dentro de mim. De quando em quando pegava um de meus livros, lia algumas páginas, percebia sua fragilidade. Minhas incertezas de sempre se fortaleceram. Duvidei cada vez mais da qualidade de minhas obras.
Entretanto, o texto hipotético de Lila, paralelamente, assumiu um valor inesperado. Se antes o imaginara como uma matéria bruta na qual eu poderia trabalhar em campanha dela, extraindo dali um bom livro para minha editora, agora se transmudou numa obra acabada e, portanto, numa possível pedra de toque. Fiquei surpresa ao me preparar e ao me pegar perguntando: e se mais cedo ou mais tarde, se seus arquivos saírem de uma narrativa muito melhor que as minhas? E se eu de fato jamais escrevi um romance memorável e ela, justo ela, a que está escrevendo ou reescrevendo há anos? E se o gênio que Lila estressara e expressara na infância como a fada azul, perturbando a professora Olivier agora na velhice, estiver manifestando toda a sua potência? Nesse caso, seu livro se tornaria, ainda que só para mim, a prova do meu fracasso, e ao lê-lo eu compreenderia como deveria ter escrito, mas não fui capaz. Nesse ponto, a teimosia e a teimosa autodisciplina, os estudos extenuantes, cada página ou linha que eu tinha publicado com sucesso se dissipariam assim como no mar a tempestade que chega se choca com as linhas lilás do horizonte e recobre tudo. Minha imagem de escritora, vinda de um lugar degradado, mas aportara um êxito defusamente apreciado, seria revelado a minha própria inconsistência. Se atenuaria a satisfação por minhas filhas bem-criadas, pela notoriedade, até por meu último romance, um professor da Politécnica 8 anos mais novo que eu, um filho 2 vezes divorciado, que eu encontrava uma vez por semana em sua casa na colina. Toda a minha vida se reduziria apenas a uma batalha mesquinha para mudar de classe social. Manteve sob controle a depressão. Telefonei menos para Lila. Agora não esperava mais, mas temia. Temia que ela me dissesse: quer ler aquelas páginas que escrevi? Faz anos que trabalho nelas. Lhe garanto e lhe mando por e-mail. Não tenho dúvida de como eu reagiria caso descobrisse que ela realmente tinha invadido minha identidade laboral, esvaziando-a. Certamente ficaria admirada, como fiquei diante de A Fada Azul. Publicaria seu texto sem hesitar. Faria de tudo para impor de todas as maneiras seu valor. Mas eu não era mais a criatura de poucos anos que precisou descobrir as qualidades extraordinárias de sua colega de classe. Agora eu era uma mulher madura, com uma fisionomia consolidada. Era o que a própria Lila, ora por brincadeira, ora a sério, muitas vezes tinha repetido: Helena Greco, a amiga genial. Uma repentina inversão dos destinos me aniquilaria. Mas naquela fase as coisas ainda iam bem. A vida plena, a aparência ainda jovial, as incumbências do trabalho e uma reconfortante notoriedade não deram muito espaço a esses pensamentos, os reduziram a um vago descontentamento. Depois vieram os anos ruins, meus livros vendiam cada vez menos, perdi meu cargo na editora, fiquei mais pesada, me deformei, me senti velha e assustada com a possibilidade de uma velhice pobre e sem aura. Precisei me dar conta de que, enquanto eu trabalhava segundo a forma mental que forjara para mim décadas atrás, tudo agora era diferente, inclusive eu. Em 2005 fui a Nápoles, encontrei Lila. Foi um dia difícil, ela estava ainda mais mudada, se esforçava para ser sociável, cumprimentava neuroticamente todo mundo, falava pelos cotovelos. Ao ver africanos e asiáticos em cada canto do bairro, ao sentir cheiro de cozinha desconhecida, ela se entusiasmava e dizia: eu não viajei pelo mundo como você fez, mas veja só, o mundo veio até mim. Em Turim, já conhecia a mesma coisa, e a irrupção do exótico, sua inserção na cotidianidade. Isso tudo me agradava. Mas somente ali no bairro percebi como a paisagem antrópica me modificara. O velho dialeto imediatamente acolhera, segundo uma consolidada tradição, línguas misteriosas, enquanto ia acertando as contas com habilidades fonadoras diversas, com sintaxes em sentimentos outrora muito distantes. A pedra cinzenta dos prédios exibia inscrições inesperadas. Antigos tráficos lícitos e ilícitos se misturavam aos novos. O exercício da violência se abrira a novas culturas. Foi a vez em que se difundiu a notícia do cadáver de Guilhola nos Jardinzinhos. No momento não se sabia que ela havia morrido de infarto e pensei que a tivessem assassinado. Seu corpo emborcado no chão era enorme. Como deve ter sofrido com aquela sua transformação? Ela, que tinha sido bonito e se casara com o lindo Michele Solara,
Eu ainda estou viva, pensei, e no entanto já não consigo me sentir diferente desse corpo grande e estirado sem vida neste local deplorável, desse mundo deplorável, e de modo deplorável. Era assim. Mesmo me cuidando obsessivamente, eu já não me reconhecia mais. Tinha um passo cada vez mais incerto. Toda manifestação minha já não era aquela que me habituara havia décadas. Na juventude, me sentira tão diferente de Guilhola, e agora me dava conta de que era como ela. Já Lila não parecia se importar com a velhice. Gesticulava com energia, estrelava, fazia largos sinais de saudação. Não lhe perguntei pela enésima vez sobre seu texto eventual. Qualquer coisa que ela me houvesse dito, tinha certeza de que não me animaria. Agora eu não sabia mais como sair da depressão, a que me agarrar. O problema não era mais a obra de Lila, sua qualidade, ou pelo menos eu não precisava sentir aquela ameaça para perceber que o que eu tinha escrito desde o final dos anos 60 até aquele momento tinha perdido peso e força. Não falava mais a um público como achei que tivesse feito por décadas. Não tinha leitores. Em vez disso, naquela ocasião tristíssima de morte, me dei conta de que a própria natureza de minha angústia se modificara. Agora me angustiava que nada de mim duraria no tempo. Meus livros tinham sido e visto à luz cedo demais, e com seu pequeno êxito me haviam dado por décadas a ilusão de estar empenhada num trabalho significativo. Mas de repente a ilusão perdera força, e agora eu já não conseguia acreditar na relevância de minha obra. Por outro lado, também para Lila tudo havia passado. Levava uma vida obscura, fechada no pequeno apartamento de seus pais. Enchia o computador de sabe-se lá que impressões e pensamentos. Porém, eu imaginava, havia a possibilidade de que seu nome, Fitinha ou não que fosse, justo agora que ela era uma mulher velha, ou quem sabe depois de morta, permaneceria ligado a uma obra única e de grande relevo. Não os milhares de páginas que eu tinha escrito, mas um livro de cujo sucesso ela jamais gozaria como gozei dos meus, e que, no entanto, duraria no tempo e seria lido e relido por centenas de anos. Lila tinha aquela possibilidade, e eu a desperdiçara. Meu destino não era diferente do de Guilhola. O dela, talvez sim. Por um período deixei o tempo correr. Trabalhava pouquíssimo e, por outro lado, nem na editora nem em qualquer outro lugar me pediam colaborações. Não via ninguém, dava apenas longos telefonemas a minhas filhas, insistia para que me repassassem aos netos, aos quais eu falava imitando a voz de criança. Agora Elsa também tinha um menininho chamado Conrad, e Dedê havia dado uma irmãzinha Hamlet, que resolveu chamar de Helena. Aquelas vozes infantis que exprimiam com grande precisão me faziam lembrar de Tina. Nos momentos de maior tristeza, eu tinha cada vez mais certeza de que Lila escrevera a história detalhada de sua filha, cada vez mais certeza de que a misturada ia misturar a história de Nápoles com a ingenuidade petulante da pessoa inculta, que, no entanto, talvez por isso mesmo, acabava alcançando resultados prodigiosos. Depois me dava conta de que se tratava de fantasia minha. Sem querer, somava apreensão, inveja, rancor e afeto. Lila não tinha aquele tipo de ambição, nunca tinha tido ambições. Para pôr de pé qualquer projeto com o nosso próprio nome, é preciso ter amor por si. E ela mesma me dissera, não se amava, não amava nada de si. Nas noites de maior depressão, cheguei a imaginar que ela tivesse perdido a filha para não se ver reproduzida em toda sua antipatia, em toda sua reatividade ruim, em toda sua inteligência sem escopo. Queria se apagar porque não se tolerava. Fizera isso continuamente durante a vida toda, a começar por seu fechamento em um perímetro sufocante, limitando-se de maneira crescente justo quando o planeta já não queria ter fronteiras. Nunca tinha pegado um trem, nem para ir a Roma. Nunca subira no avião. O relato que mais tarde intitulei Uma Amizade nasceu naquele estado de suave esgotamento, em Nápoles, numa semana de chuva. É claro que eu sabia estar violando um pacto não escrito entre mim e Lila, e também sabia que ela não suportaria aquilo, mas acreditava que se o resultado fosse bom, no final ela me diria: Obrigada. Eram coisas que eu não tinha coragem de dizer nem a mim, e você falou em meu nome. Há essa presunção em quem se sente predestinado às artes, sobretudo à literatura. Trabalha-se como alguém que tivesse recebido uma investidura, mas de fato ninguém jamais nos investiu de coisa nenhuma. Fomos nós que demos a nós mesmos a autorização para sermos autores, mas lamentamos quando os outros dizem: essa ninharia que você fez não me interessa. Aliás, me entedia.
que lhe deu direito. Escrevi em poucos dias uma história que durante anos, desejando e temendo que Lila a estivesse escrevendo, tinha acabado por imaginar em cada detalhe. Fiz porque tudo o que vinha dela ou o que lhe atribuía me dava a impressão desde menina de ser mais significativo e mais promissor do que aquilo que vinha de mim. Quando terminei a primeira redação, estava num quarto de hotel com uma varandinha de onde se tinha e se via uma bela vista do Vesúvio e do hemiciclo acinzentado da cidade. Poderia ter chamado Lila pelo celular e dizer: escrevi sobre mim, sobre você. Tina, Ima, quer ler? São só 80 páginas. Passo em sua casa, posso ler em voz alta para você. Não o fiz por temor. Ela me proibiria expressamente não só de escrever a seu respeito, mas também de usar pessoas e histórias do bairro. Às vezes em que se acontecera, mais cedo ou mais tarde, ela achou um jeito de me dizer, até com dor, que o livro era ruim, que ou se é capaz de contar as coisas exatamente como aconteceram em sua proliferação sem ordem, ou se trabalhava com a imaginação, inventando um fio para si, e eu não soubera fazer nem isso e nem aquilo. De modo que eu deixei para lá e me tranquilizei, dizendo: vai ser como sempre foi. Ela não vai gostar do livro, vai fazer de conta que nada aconteceu e daqui a alguns anos vai dar a entender, ou me dirá com clareza, que eu devo buscar resultados melhores. Na realidade, pensei: se fosse por ela, eu nunca deveria ter publicado uma linha sequer. O livro saiu. Fui surpreendida por uma aceitação que não recebi há tempos e que, como precisava disso, me senti feliz. Uma amizade evitou que eu entrasse na lista de escritores que todos consideram mortos, mas que ainda estão vivos. Os livros antigos recomeçaram a vender. Reacendeu-se o interesse por minha pessoa, a vida, malgrado a velhice incipiente, retornou plena. Mas aquele livro que a princípio considerei o melhor que eu já tinha escrito, em seguida passei a desprezá-lo. Foi Lila que me fez odiá-lo, recusando de todas as maneiras se encontrar comigo, discuti-lo comigo, até me insultar e encher de tapas. Liguei para ela insistentemente, mandei muitos e-mails, fui ao bairro, conversei com Rino. Nunca mais deu notícias. Por outro lado, o próprio filho nunca me disse: ela faz isso porque não quer te ver. Ele foi vago como sempre, balbuciou. Você sabe como ela é. Está sempre circulando por aí. O celular ou está desligado ou ela o esquece em casa. Às vezes nem volta para dormir. Assim, precisei admitir que nossa amizade tinha terminado. De fato, não sei o que a ofendeu, se um detalhe, se a história inteira. Na minha opinião, uma amizade tinha o mérito de ser linear. Em síntese narrada, com todos os disfarces do caso, sobre nossas duas vidas, desde a perda das bonecas até a perda de Tina, em que eu havia errado. Pensei por muito tempo que ela se chateara porque na parte final, mesmo recorrendo à fantasia mais que noutros pontos da história, eu contara o que de fato tinha acontecido na realidade. Lila tinha valorizado o imã aos olhos de Nino, e ao fazer isso, se distraíra e assim perdera Tina. Mas, evidentemente, aquilo que na ficção do relato serve como toda inocência para chegar ao coração dos leitores e se torna uma infâmia para quem percebe ali o eco dos fatos que realmente viveu. Enfim, por um longo período acreditei que o que garantiu o sucesso do livro foi justamente o que mais machucou Lila. Mas depois mudei de opinião. Me convenci de que a razão de sua recusa estava em outro lugar, em meu modo de narrar o episódio das bonecas. Eu tinha exagerado artificiosamente o momento em que elas desapareceram no escuro do porão. Tinha potencializado o trauma da perda e, para obter efeitos comoventes, tinha usado o fato de que uma das bonecas e a menina desaparecida tinham o mesmo nome. O conjunto havia induzido programaticamente os leitores a conectar a perda infantil das filhas falsas à perda adulta da filha verdadeira. Lila deve ter achado cínico e desonesto o fato de eu ter recorrido a um momento importante de nossa infância, a sua menina, a sua dor, para comover meu público. Mas estou reunindo apenas hipóteses. Precisaria me confrontar com ela, ouvir suas discordâncias, poder me explicar. Às vezes me sinto em culpa e entendo. Às vezes a detesto por ter escolhido me excluir de sua vida tão nitidamente e justo agora, na velhice, quando precisaríamos de proximidade e solidariedade. Ela sempre agiu assim. Quando eu não me dobro, ela me exclui, me pune, me estraga até o prazer de ter escrito um bom livro. Estou no limite. Esse seu jeito de encenar o próprio sumiço, além de me preocupar, me exaspera.
Talvez a pequena Tina não seja o ponto. Talvez seja o ponto nem seu fantasma que continua a obcecá-la tanto na forma de menina de quase 4 anos, a mais resistente, quanto na forma lábil da mulher que hoje, assim como Ima, teria 30 anos. O ponto sempre foi simplesmente somos nós duas. Ela que quer que eu dê o que a sua natureza e as circunstâncias a impediram de dar, e eu que não consigo dar o que ela pretende. Ela que se irrita com minha insuficiência e por birra quer me reduzir a nada, assim como fez consigo. E eu que escrevi meses e meses e meses para lhe dar uma forma que não perca os contornos e superá-la e acalmá-la, e assim, por minha vez, me acalmar. Tomo café todo dia às 7. Vou até a banca de revistas na companhia do labrador que peguei recentemente. Passo boa parte da manhã no Parque Valentino, brincando com o cachorro, folheando os jornais. Ontem, ao voltar para casa, encontrei sobre minha caixa de correspondência um pacote mal confeccionado com folhas de jornal. Peguei-o com perplexidade. Nada testemunhava que tinha sido deixado para mim, e não para algum outro inquilino. Não havia um bilhete de acompanhamento, nem meu sobrenome escrito a caneta ou em algum lugar. Abri com cautela um lado do embrulho e foi suficiente. Tina e Nu saltaram da memória antes mesmo que as libertasse inteiramente do invólucro. Reconheci de imediato as bonecas, que uma depois da outra, quase 6 décadas antes, tinham sido jogadas, a minha por Lila e a de Lila por mim, num subsolo do bairro. Eram as mesmas bonecas que nunca reencontramos, embora tivéssemos descido ao fundo da terra para buscá-las. Eram aquelas que Lila me impelira a buscar na casa de Dom Aquile, ogro e ladrão, e Dom Aquile disse que não estava com elas, e talvez tenha imaginado que quem as roubara foi seu filho Afonso, e por isso nos ressarciu com dinheiro para que comprássemos outras. Mas com aquele dinheiro nós não compramos bonecas, como poderíamos substituir Tina e Nu, mas mulherzinhas, o romance que induzira Lila a escrever A Fada Azul e que me levou a me tornar o que eu era hoje, a autora de muitos livros e principalmente de uma novela de notável sucesso que se chamava Uma Amizade. A entrada do prédio estava silenciosa, dos apartamentos não vinham vozes nem rumores. Olhei ao redor, ansiosa. Queria que Lila despontasse da escada A ou da escada B, ou da guarita deserta do porteiro, magra, grisalha, as costas encurvadas. Desejei mais que qualquer coisa. Desejei mais que um retorno inesperado de minhas filhas com os meus netos. Esperava que me dissesse com seu jeito debochado de sempre: Gostou do presente? Mas não foi o que aconteceu, e caí no choro. Então foi isso que ela me fez. Tinha me enganado, tinha me arrastado para onde bem quis, desde o início de nossa amizade. Durante toda a vida tinha contado uma história sua, de redenção, usando o meu corpo vivo e minha existência. Ou talvez não. Talvez aquelas duas bonecas que haviam atravessado mais de meio século e vieram parar em Turim significavam apenas que ela estava bem e que gostava de mim, que tinha rompido as barreiras e finalmente pretendia virar o mundo. Agora sou menos moído que o seu, vivendo na velhice. Segundo uma nova verdade, a vida que na juventude lhe proibiram o que se proibira. Subi de elevador, me fechei em meu apartamento. Examinei as duas bonecas com cuidado, senti seu cheiro de mofo, coloquei-as contra o rosto e o dorso dos meus livros. Ao constatar que eram pobres e feias, fiquei confusa. Diferentemente do que ocorre nos romances, a vida verdadeira, depois que passou, tende não para a clareza, mas para a obscuridade. Pensei, agora que Lila se fez ver tão nitidamente, devo resignar-me a não vê-la nunca mais.